Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta quarta-feira. O governo de Santa Catarina acaba com isenção fiscal e agro vai pagar mais tributos a partir de amanhã no estado. Em Mato Grosso, o atraso na regulamentação do convênio 100 gera obrigação do produtor pagar ICMS, do qual estaria livre. Bolsonaro assina convênio para a concessão dos trechos Central e Sul da ferrovia Norte-Sul. Os trilhos devem conectar o Brasil e reduzir os custos logísticos no país. Guerra comercial. Após encontro com os Estados Unidos, a China promete aumentar as compras de soja americana. E na previsão do tempo, alerta para os riscos de granizo e geadas nos próximos dias. O Mercado e Companhia já está no ar. A partir de amanhã, produtores rurais de Santa Catarina vão começar a pagar alíquota de 17% no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, na compra de defensivos agrícolas. Essa medida estava prevista para entrar em vigor no ano passado, por meio de um decreto estadual. No entanto, uma lei do próprio estado suspendeu a aplicação da tributação até hoje. A partir de amanhã, os agroquímicos em Santa Catarina não vão contar mais com incentivos fiscais. De acordo com a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, a revogação dos incentivos está no âmbito da tributação verde, que é quando o governo estadual adota alíquotas mais altas para produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente e adota alíquotas mais baixas para produtos que estejam dentro dos padrões da política de sustentabilidade ambiental. Nós entramos em contato com o secretário de Agricultura de Santa Catarina, Ricardo Gouveia, que afirmou que a decisão faz parte de um pacote maior que está em estudo pelo governo do estado, ou seja, a decisão de acabar com a isenção fiscal e de passar a tributar com o ICMS os insumos agrícolas como os defensivos, melhor dizendo. Vamos tratar já disto com a AproSoja de Santa Catarina. Falo com Alexandre Di Domênico, que é presidente da entidade no estado, e quero saber, Alexandre, como vocês receberam essa notícia, hein? Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes do Canal Rural. Nós recebemos com certa foi para nós nos pego de surpresa, até porque ficou acertado que seria junto com o CONFAS, com o convênio 100, para 30 de abril do ano que vem. E daí quando vemos o governador, que já definiu junto com o seu staff, com todo o seu secretariado, que vai aumentar a alíquota do governo do estado dos defensivos, e insumos em 17%, que é a linha verde, onde quantos produtos, quanto era mais tóxico, tinha mais ICMS, menos ICMS, mas foi de forma unilateral. Não chegou a conversar com as entidades, não procurou o setor produtivo, e Santa Catarina vai ficar com uma carga tributária no setor agrícola muito grande, muito pesada, e o produtor não aguenta mais. O produtor não aguenta mais carregar nas costas dos governos, que nós sabemos que, na verdade, isso daí tudo é um pano de fundo para poder pagar a folha do estado de Santa Catarina. A folha é grande, sabemos que o governo tem problemas em gerar e cumprir com seus funcionários públicos, e daí está buscando no setor produtivo buscar a ineficiência de governos que fizeram. E diga-se de passagem, esse decreto foi feito no apagar das luzes do último governo em dezembro de 2018. Pois é, e agora essa isenção fiscal, que é quando não havia a incidência do ICMS, quando eram comprados produtos como os defensivos agrícolas, incluindo inseticidas, pesticidas, agora vai ter a incidência de ICMS, 17%, confirmado pelo governo de Santa Catarina. Isso gera um aumento de custo em qual tamanho, na sua visão? Olha, com certeza nós temos hoje, vai ser impactante no produtor. Nós estamos sofrendo com preços baixos, nós estamos produzindo mais, mas está cada vez mais caro para produzir e está sobrando menos para o produtor. A rentabilidade do produtor está ficando cada vez menor. E nós temos que buscar que o produtor se mantenha no campo, que o Santa Catarina seja competitivo. Nossos vizinhos do Sul, Paraná e Santa Catarina, tem uma alíquota muito menor. Por que nós, Santa Catarina, um estado modelo para o país e para o mundo, tem que pagar esse tributo, tem que pagar mais? A eficiência
dos produtores tem que custar mais para o produtor, teria que ser o contrário. Nós teríamos que ser beneficiados por produzir mais e melhor. Esse impacto, eu acredito que vai ser impactante em torno desses 17%, vão se transformar em 12% ou até mais por cento no custo final da lavoura, porque hoje, para se produzir, precisa dos defensivos, dos insumos, fungicida, inseticida, adjuvantes, micronutrientes, enfim, toda a cadeia. E vai afetar não só a cadeia do produtor, mas vai afetar o produtor final. A agroindústria catarinense também não está contente com essa volta desses 17% da tributação. Então nós vamos ter que brigar e buscar o entendimento. Nós sabemos por fontes aí que o governador não quer conversa, que já taxou unilateralmente isso daí e acabou. Então ele não escuta os produtores. Agora, eu conversei hoje pela manhã com o secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina, Ricardo Gouveia, que me disse que o governo está estudando toda essa questão tributária e ele enxerga uma dificuldade fiscal, obviamente não só em Santa Catarina, mas em outros estados, e me disse que Santa Catarina apenas está tomando a dianteira e que ele acredita que outros estados do Brasil vão adotar a mesma medida, ou seja, acabar com incentivos fiscais e acabar gerando um incremento tributário. Você acredita que essa situação de Santa Catarina pode ser revertida ou não há diálogo nesse momento? Olha, em conversa nós vamos, segundo a ProSoja Santa Catarina, estive conversando com a ProSoja Brasil, com o presidente Bartolomeu, nós vamos tentar o diálogo junto com outras entidades, Federação do Estado, organizações das cooperativas, a UCESC, Secoagro, buscar o entendimento para que possamos sentar e conversar e debater. O governador não trata nem como defensivo, ele trata como veneno. Então, eu acredito que o governo do Estado tem que se inteirar melhor. O secretário Ricardo Gouveia é uma pessoa de fácil acesso, de boa conversa, ele conhece o setor produtivo, mas nós vamos buscar esse entendimento. E não havendo diálogo, nós vamos buscar entrar judicialmente para que possamos derrubar, até porque acredito que possa ser inconstitucional essa diferenciação de alíquota. Nós vamos buscar os nossos direitos como produtores, como pessoas que defendem, que querem produzir, que querem fazer o Estado de Santa Catarina e continue sendo o Estado pujante, não em cobrança de imposto, mas um Estado pujante que puxe a fila em produção sustentável para o país. E o Mercado e Companhia continua de olho nas taxações e tributações que estão atingindo o agro em diferentes estados brasileiros. Iniciamos nesta edição tratando do caso de Santa Catarina, com as novas regras e o fim da isenção fiscal para defensivos agrícolas. O ICMS passa a incidir lá a partir de amanhã com a nova regra. Agora, em Mato Grosso, o atraso na regulamentação do Convênio 100 gera a obrigação do produtor rural pagar o ICMS, do qual ele estaria livre. O milho é considerado insumo quando destinado à alimentação animal ou fabricação de ração animal. Hoje, quem vender milho para esta finalidade dentro de Mato Grosso pagará uma alíquota de 17% de ICMS. Se a operação fosse realizada através do Convênio 100, prorrogado em abril pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, mas ainda não regulamentado por meio de lei pelo Estado, o produtor estaria livre da cobrança. O governo encaminhou uma proposta de lei para regulamentar essa questão da isenção para a Assembleia Legislativa e até agora esse projeto ainda não foi aprovado. Ou seja, embora o governo fale que a partir do momento que isso for aprovado, isso aí vai retroagir ao mês de abril, que foi quando o CONFAS aprovou a prorrogação, por enquanto, o que está valendo é a não isenção, porque você não tem uma regulamentação dentro do Estado. Enquanto a prorrogação do convênio não acontece, a entidade orienta os produtores de milho a não comercializarem o grão dentro do Estado. O produtor pode sim estar passível a uma penalidade de multa ou uma autuação se ele não recolher ICMS. E ICMS dentro dessa comercialização aí incide numa alíquota de 17%. O impasse aumentou as incertezas no campo em relação aos investimentos para a próxima safra, já que recentemente o grão também passou a ser alvo de taxação pelo governo do estado. Esse ano a gente tinha feito um investimento ainda maior para colher acima de 160 e nós colhemos 132 sacas.
Só que nós tínhamos um custo de 120 sacas por hectares. E se é para não ter lucro, vamos reduzir a área e vamos reduzir a qualidade do plantio também. Vamos trabalhar com milho de 100 sacos, que ele sobra ali de 15 a 20 sacos por hectare para pagar as despesas de máquina, funcionário e tudo. E aí nós continuamos sem renda mesmo e pronto. O Rural entrou em contato com a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, que informou que a regulamentação da prorrogação do Convênio 100 está sendo analisada junto à Procuradoria-Geral do Estado, sem data prevista para ser executada. Depois da análise, a prorrogação precisa ainda ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. Vamos direto até Cuiabá, Mato Grosso, onde o Luiz Patroni repercutiu essa situação com o setor produtivo. A gente já viu o descontentamento dos agricultores com essa indefinição e atraso, não é, Patroni? Boa tarde. Exatamente, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Descontentamento, preocupação, custo maior, né? Exatamente porque o que acontecia anteriormente? Quando o Convênio 100 ele era prorrogado em anos anteriores, automaticamente o governo aqui em Mato Grosso já fazia essa regulamentação para que houvesse a isenção, né, na venda de insumos aqui dentro, produzidos aqui dentro e vendidos aqui dentro do estado, né? Já que a redução da base de cálculo nas operações interestaduais ela é automática a partir da prorrogação do Convênio 100. No caso, então, internamente o produtor estava acostumado ao governo já regulamentar e aí colocar em prática essa isenção dentro do estado. Como a gente viu na reportagem do Pedro Silvestre, o milho utilizado como ração, é claro, vira insumo. Ele, então, estaria isento dessa cobrança de ICMS. Porém, com esse atraso na regulamentação, né, o que precisa ser feito segundo a própria AproSoja? Né? Os produtores que estavam acostumados a não fazer esse recolhimento do ICMS de 17% nessa venda interna do grão, eles têm continuado muitos a fazer dessa forma, sem recolher. No entanto, como o governo ainda não regulamentou, a preocupação da AproSoja é de que de fato esses produtores possam ser penalizados, possam vir a ter que pagar multas justamente por não estarem recolhendo o imposto nesse momento em que não há a regulamentação. A orientação da AproSoja, como a gente viu, é para que o produtor nesse momento segure o milho na venda interna. E é claro que isso gera preocupação em quem depende deste produto para alimentar os animais, como é o caso, por exemplo, da bovinocultura e da suinocultura. Conversei com o presidente da Acrismate, Associação dos Suinocultores aqui do estado, Itamar Canossa. Ele mandou para a gente um depoimento falando justamente dessa preocupação e endossando a cobrança da AproSoja por mais agilidade do governo estadual. Vamos ouvir. Falando na questão do ICMS sobre o milho, o qual é consumido internamente aqui no estado, nós como produtores rurais nós temos muita preocupação na demora do estado em adotar essa medida de isenção de ICMS, porque o custo de produção do estado ele é muito alto quando é a incidência total do ICMS. Então, assim, a suinocultura ela já vem de um ano ruim, extremamente ruim, de 2018, onde se praticava preços os quais geravam um prejuízo em torno de R$80 por animal. Esse ano a carne vem sendo valorizada a níveis até razoáveis. Em contrapartida, o custo de produção, onde ele poderia ser menor, devido a essa situação, ele não cai. O milho continua a um preço elevado para o produtor de milho, e um dos motivos é referente ao imposto, né? Então, assim, a demora do Estado, essa questão, ela não implica diretamente no custo de produção e, consequentemente, no preço do produto na gôndola do mercado. Então, como produtor, a gente espera que essa medida seja adotada de uma forma rápida e breve, porque o milho ele é um dos principais insumos, se não o principal insumo na produção suína, em volume e custo de produção. Então, qualquer oscilação de preço na questão do milho, no custo final do suíno, ele é muito considerável. Então, assim, são situações onde a rapidez ela é extremamente necessária. Pois bem, Kellen, lentidão, né? Lembrando que o Convênio 100 foi prorrogado em abril, portanto já são aí mais de 3 meses
que essa regulamentação está atrasada aqui no estado. Agora, Luiz Patroni, você tem acompanhado com muita atenção essas questões tributárias aí de Mato Grosso e nos lembrava há pouco que algo muito parecido com o que está agora entrando em vigor em Santa Catarina quase aconteceu em Mato Grosso, ou seja, fim de isenção fiscal em qual condição? Porque essa votação aconteceu na última semana, não é mesmo? Exatamente, não, aquela votação do famoso PLC, o Projeto de Lei Complementar 53, né, que revisava incentivos fiscais aqui em Mato Grosso e reduzia alguns incentivos, né, como a gente amplamente tratou aqui. Na última sexta-feira, entre a madrugada da noite de sexta para sábado de manhã, quando ocorreu aquela sessão, foram 4 sessões extraordinárias, né, quase 12 horas de discussões na Assembleia, onde se discutiam justamente as emendas e os destaques a essa proposta que acabou aprovada. Um dos deputados, o deputado Lúdio Cabral, do PT aqui em Mato Grosso, ele propôs exatamente isso, acabar com a isenção na compra dos agroquímicos aqui para Mato Grosso, ou seja, o que geraria um impacto milionário no setor produtivo e, consequentemente, um impacto positivo para os caixas do governo, para o caixa do governo. Na avaliação do parlamentar, esse impacto seria de 800 milhões de reais aproximadamente. Essa medida, essa emenda, precisaria de 13 votos para ser incluída no projeto final, então, que foi aprovado pela Assembleia. Foram 12 votos favoráveis, Kellen. Portanto, por um voto apenas, essa emenda não passou e os produtores aqui em Mato Grosso acabaram livres nesse momento, né, de uma eventual cobrança de ICMS também na compra de agroquímicos. Lembrando, com relação ao PLC, né, ele foi aprovado em segunda votação nesse fim de semana, como eu disse, e hoje o governo deve sancionar. O prazo é hoje para que o governo sancione. Na edição oficial, né, edição ordinária do Diário Oficial do Estado, essa confirmação, essa sanção não foi publicada, porém, segundo a assessoria do governo, deve rodar uma edição extra ainda hoje com essa sanção. A grande dúvida é se vai ou não haver algum veto do governador. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.